Acho que é ela que vai dar. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. É um imenso prazer recebê-los para esse evento com a nossa querida professora Fanny Degene, que nos mostrará a maravilhosa Budapeste, né? Que seja um passeio bem leve, bem saboroso nessa belíssima cidade e que a gente possa logo visitar pessoalmente, não é, professora? Então, sem mais demora, passo a palavra à senhora professora Fanny Degene para que comecemos o nosso passeio. Muito obrigada, doutor Marco. Bom dia para todos e todas. Eu vou compartilhar já minha tela. Então, obrigada por terem escolhido a nossa viagem, que é a forma mais barata, mais segura, garantido hoje no mercado. Eu espero que vocês trouxeram casacos, porque em Budapeste agora tem 1 grau, temos inverno. Espero que tenham sapatos confortáveis, porque vamos caminhar um pouco, né? Então, já vamos embarcar. Praticamente, aqui podemos ver as opiniões das pessoas no TripAdvisor e vários sites que sempre ficam apaixonados por Budapeste. Uma vez visitou a Budapeste e ficou apaixonada. Então, Budapeste é uma cidade romântica, é um sonho estar em Budapeste. Então, vamos ver se agora isso é verdadeiro ou não. Então, vamos embarcar no nosso avião, 22 horas, e já vamos chegar em Budapeste. 11.000 quilômetros aqui, estamos aqui em Curitiba, né? Então, fica bem longe. Então, estão prontos? Isso não é um desastre, um caminho errado do ônibus, mas isso é um ônibus convertível em Budapeste que consegue ir no rio também, na água e também no terreno. Então, vamos usar esse ônibus agora e vamos seguir o caminho. Vamos ver cada monumento, cada especialidade que fazem Budapeste virar a cidade mais bonita do mundo. Então, o primeiro monumento, a nossa primeira parada, será o Parlamento Húngaro, que é um símbolo, é um edifício emblemático da Hungria, né? E também da Budapeste. Temos que saber que Budapeste, antes de iniciar, né, a nossa viagem, Budapeste foi reunida de 3 cidades, Buda, Peste e Óbuda. E o parlamento fica no lado de Peste. Se nós estamos no lado de Buda e olhamos para Peste, à noite, essa será a imagem que vamos ver. Podemos ver que é um edifício muito bonito. Vou dizer alguns detalhes sobre também. A conclusão desse edifício, a construção desse edifício foi em 1904, logo depois o 10º aniversário do país, em 1896, né? O edifício fica sobre a superfície de 18.000 metros quadrados, tem 700 salas e gabinetes, 27 entradas e tem 2 lados simétricos que podemos ver aqui. Onde fica a Câmara Alta e a Câmara Baixa? Atualmente só funciona uma Câmara, onde fica a Assembleia Nacional. Isso é uma foto que mostra o interior do parlamento. Podemos ver que
tem Magazine, eu só queria da farmácia. muitos detalhes finos, foi construído com muita atenção. E estima-se que estiveram cerca de 1.000 pessoas envolvidas nos trabalhos, na construção desse parlamento, e em cujos alicerces se estimam 40 milhões de tijolos, meio milhão de pedras preciosas e 40 quilogramos de ouro. Então, era uma obra bem grande. Dentro do parlamento ficam guardadas as joias da coroação. Aqui podemos ver a Santa Coroa, o globo, o cetro e a espada de coroação também. E mais símbolos da coroação são o manto de coroação também. Então, esses foram os objetos que os reis precisavam para ser coroados, para vir a ser reis oficialmente e reconhecidos na Hungria. Agora vamos sair do parlamento e logo vamos chegar à beira do Danúbio. O Danúbio é o rio, né, que separa o lado de Buda e Pest. Então, como mencionei, estamos ainda no lado de Pest. Quase em frente do parlamento, podemos ver esse monumento dos sapatos. Esse lembra-nos a um momento muito triste da nossa história, da história da humanidade, porque esses sapatos simbolizam as pessoas, os judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas tiveram que tirar os sapatos antes de morrer praticamente, né? Praticamente essas pessoas eram numa linha longa entre as duas pontes e à beira do Danúbio eles foram amarrados aos braços com uma corda e ou eles atiraram neles ou empurravam uma pessoa, assim como um dominó, eles morreram várias vezes por afogamento também, não só por ser tirado. Então, isso é uma parte muito triste da história, mas fica bem em frente do parlamento para sempre poder lembrar essas épocas que nunca tem que acontecer essa crueldade no dia de hoje. Então, vamos seguir o nosso caminho com coisas mais felizes, né? Vamos caminhar um pouco e chegamos na Praça dos Heróis, que em húngaro chama-se o Hősök tere. Podemos ver que temos várias esculturas aqui, temos momentos, personagens importantes da história da Hungria. E interessante que todo mundo conhece essa como Praça dos Heróis, mas oficialmente, na verdade, isso chama-se Memorial do Milênio. Esse também foi construído entre 1896 e 1929 para comemorar o 10º ano da fundação da Hungria. Podemos ver aqui personagens importantes que participaram na fundação da Hungria, por exemplo, os chefes das 7 tribos que deram origem ao país, né? Vários reis, nobres, que dedicaram suas vidas pela liberdade e independência nacional. Agora, vamos descansar um pouco, vamos relaxar, porque a gente já caminhou muito, né? Vamos chegar às termas de Széchenyi. Széchenyi Fürde, chama-se em húngaro, né? Que foi inaugurado em 1913 e podemos ver que tem um estilo neogótico. Tem 15 piscinas, então dá para escolher qual piscina queríamos entrar, podemos experimentar todas. Tem 3 grandes, que podemos ver aqui ao ar livre, e tem mais 12 pequenas dentro daquele edifício amarelo. Se tivermos sorte, podemos ver
pessoas húngaros idosos jogando xadrez na água. Isso é uma atividade também que é muito emblemático, acontece em várias termas. Uma curiosidade que termas, na Hungria temos muitas termas, não só em Budapeste, mas também em outras cidades, né? Então, se a gente quiser experimentar, poder experimentar o Rudas também, ou Gellert, outras. Então, saindo das termas bem relaxado, podemos ver que durante a noite, por exemplo, o dia 8 de novembro, David Guetta fez esse evento, fez uma festa online, obviamente, por causa da pandemia, né? Nessas termas. Então, podemos ver que tem dois lados, né? Tem o lado relaxante e tem o lado de fervo, né? E também temos festas mensalmente nas termas de Sitges. Obviamente, nessa época, na pandemia, não é a coisa mais legal participar de umas festas, porque a Covid talvez seja já garantido, mas podemos ver que se a pandemia passar, podemos aproveitar e experimentar como é uma festa nas águas termais. Muito legal, né? Então, alguém quer um café depois de ter relaxado? Ok, eu quero, né? Vamos tomar no New York Café. Esse café foi escolhido ao café mais bonito do mundo. Então, podemos ver que é um café muito chique, os preços são um pouco mais altos que num café normal, mas é muito emblemático também, chama-se o café mais bonito do mundo. Esse foi eleito em 2011. Essa New York Café encontra-se no andar térreo do Hotel Boscolo Budapest. Então, podemos escolher a próxima vez de comprar um quarto, reservar um quarto nesse hotel e tomar um cafezinho no New York Café. Como podemos ver, tem dois grandes salões que são divididos em dois andares diferentes. Depois de ter tomado o café, vamos seguir com o nosso percurso e vamos chegar na Basílica de Santo Estevão, que chama-se o Szent István Basílica em húngaro. Szent István, como talvez podem já conhecer, é uma personagem muito importante da história da Hungria. Foi o primeiro rei que praticamente fundou a Hungria e estabeleceu o poder, estabeleceu o cristianismo dentro do país. Então, temos vários monumentos, várias praças, assim, chamado como Szent István, para prestar o nosso respeito para esse nosso rei. Então, esse é o maior edifício religioso da Hungria, essa basílica que podemos ver aqui. E dizem que 8.500 pessoas podem caber dentro do interior dessa basílica. Então, é um edifício muito grande, a sua base mede 55 metros de largura por 87 de comprimento, a cúpula tem uma altura de 96 metros, então isso, o ponto mais alto da cúpula é o ponto mais alto de Budapeste, junto com o edifício do parlamento. Então, a construção dessa basílica terminou em 1905, depois de mais de meio século de obras. Então, por 50 anos foi só construindo, até ser terminado. Temos um milagre
né? Dentro dessa basílica. Aqui está guardada a sagrada mão direita do Santo Estevão, né? E isso podemos ver aqui, né? Dentro dessa caixinha, não dá muito para ver, mas nessa foto dá para ver que praticamente temos que saber, né? Antes de falar dessa relíquia, que Santo Estevão morreu em 1038, né? Então quase tem já 1000 anos essa mão. É uma outra curiosidade que foi, se mumificou naturalmente, dizem, né? Tem divagações sobre a origem dessa mão, se verdadeiramente pertence a Santo Estevão ou não. Eles disseram, os cientistas, né, que a gente teria que fazer um exame de genética, mas para saber, né, com certeza se essa mão é verdadeiramente de Santo Estevão ou não. Mas uma coisa é bem, temos certeza que é uma relíquia emblemática, a relíquia mais importante da Hungria, do rei mais importante, e que fica dentro dessa basílica. Ok. Depois da basílica, chegamos ao último lugar que temos que visitar, no lado de Pest, e depois vamos atravessar para o lado de Buda, né? O nosso último lugar é esse mercado central de Budapeste, né? Isso é o maior mercado coberto da cidade. Como podemos ver, tem um mercado de comida, né? Tem restaurantes, também tem 2 andares, como podemos ver. E essa foi uma construção muito importante do século XIX, né? Quando a cidade enfrentava muitos problemas sanitários. Então, esse mercado praticamente foi construído para controlar a qualidade dos alimentos e melhorar seu estado de conservação. Aqui, se alguém tem fome, pode comer, por exemplo, chocolate, que é um docinho, né? É um doce maravilhoso, tem o sabor de canela, de só açúcar, tem coco, então vários sabores, vale a pena experimentar. Temos o langos, que é também muito húngaro. Isso é uma comida salgada, tem colhado sobre e queijo, né? Mas a gente pode comer com alho, e bem saboroso também. Ou podemos comer dobostorta, que é um bolo muito emblemático da Hungria, né? E foi praticamente inventado em 1884. József Dobos inventou a receita desse bolo. Praticamente o objetivo dele era de criar um bolo que pode ser comido por mais dias, que pode ser conservado melhor que os outros bolos. Agora, todo mundo conhece o dobostorta, é uma delícia. E depois de comer essas delícias, podemos tomar uma palinka, né, que é uma bebida emblemática da Hungria, e uma bebida alcoólica um pouco mais forte, que é aguardente praticamente, né? É feito de uva, de pêssego, de qualquer tipo de fruta. Então, podemos continuar o nosso caminho? Vamos então. Se tivermos dinheiro para gastar, Váci Utca, a rua Váci é o nosso lugar, né?
Podemos ver isso em uma calçada de pedestres, com muitas lojas. Antigamente foi só o lugar das pessoas ricas, né? Mas agora tem várias lojas, dá para gastar o dinheiro do mundo, né? Tem teatros também, então tem restaurantes, vale a pena visitar, tem uma atmosfera ímpar que praticamente fica paralela com o Danúbio, né? Então, como mencionei, vamos atravessar, vamos cruzar o Danúbio e vamos chegar ao lado de Buda. Mas como que vamos cruzar? Aqui podemos ver que temos vários pontos para escolher, né? Então, Budapeste tem 15 pontes, né? 15 pontes, 13 para trânsito normal de carro e 2 pontes para trânsito ferroviário. Então, nós estamos mais ou menos aqui nesse território, isso é bem o centro. Então, podemos até escolher a Ponte da Liberdade, que praticamente esse foi o mercado do que falei, né? Porque a gente está seguindo a mapa, né? E aqui tem a Váci utca. Então, isso é a Ponte da Liberdade, que chama-se Szabadság híd, em húngaro, que foi construída entre 1894 e 1899. Essas datas que sempre digo são datas antigas, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, quase todas as pontes e monumentos, edifícios tinham que ser reconstruídos porque a cidade foi bombardeada pelos alemães. Então, essa ponte não é a mesma ponte que foi construída no final do 19º século, né? Mas é uma versão reconstruída. O nome original dessa ponte foi Imperador Franz Joseph, né? Mas os comunistas preferiram renomear e dar um nome menos imperial, né? Uma curiosidade que essa ponte é um símbolo de amor e tem um significado triste também. Vamos começar com um significado bom, né? Que tem vários cadeados no centro da ponte, que praticamente são símbolos do amor das cópias, né? Tem nomes engravados e uma coisa muito legal, muito bacana, que é para, né, dar um significado maior para o amor. A gente pode deixar um cadeado ali na Ponte da Liberdade, que vai ficar ali sempre. O significado mais triste dessa ponte é que várias pessoas se suicidaram dessa ponte antigamente, que infelizmente às vezes acontece até hoje, né? Mas sempre menos, graças a Deus. Então, ou podemos escolher a Ponte das Correntes, que é chamado Széchenyi Lánchíd, em húngaro. Isso é interessante porque uma outra ponte muito emblemática de Budapeste é da Hungria, né? Essa foi a primeira ponte da Hungria, né? E por que é chamado Ponte Széchenyi? Porque Széchenyi István Széchenyi foi uma personagem muito importante. Ele é um conde que disse, ok, temos que construir uma ponte, não, antes de construir essa ponte, não teve como cruzar o Danúbio. Então, István Széchenyi disse que vamos construir uma ponte, eu dou o meu lucro do ano dos meus territórios para construir uma ponte, tá? Então, essa construção iniciou
logo depois dessa declaração, e foi inaugurada em 20 de novembro de 1849, né? Depois de 20 anos de obras. Isso era a ponte maior, a ponte pendente maior, uma das pontes pendentes maiores na Europa, né? Mas, infelizmente, essa também teve que ser reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa nova ponte que podemos ver aqui foi inaugurada em 1949, exatamente 100 anos depois que a primeira. Tá? Uma curiosidade que podemos ver essas leoas, né? E os dois lados, o lado de Peste e o lado de Buda, é uma curiosidade que eles não têm língua, né? Mas o mais interessante é que, saindo de Peste, do lado de Peste, que é desse lado aqui, né? Os leões estão com uma fisionomia fechada, e saindo de Buda, daqui, né? Voltando para Peste, eles estão com uma fisionomia amigável, agradecendo pela nossa visita, tá? Então, eles pensaram também disso. Então, a gente cruzou, podemos ver que essa ponte das correntes, à noite, toda a cidade é muito linda, né? Aqui o parlamento que mencionei. Então, o Danúbio, né? Ponte das correntes. Então, chegamos ao lado de Buda, né? E, olhando do lado de Peste, aqui, esse edifício é o Castelo de Buda, chamado também como Palácio Real, porque foi o castelo dos históricos reis da Hungria, né? Foi a residência dos reis. Esse edifício, o Castelo de Buda, foi classificado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, né, em 1987, como Patrimônio da Humanidade. E, obviamente, esse edifício também é uma das imagens mais conhecidas de Budapeste e também da Hungria, né? Ao lado esquerdo dessa, podemos ver a Bastião dos Pescadores, que chama-se Halászbástya em húngaro, né? Que foi projetado e construído entre 1895 e 1902, né? Que tem um estilo neogótico e neorromântico. Essa chama-se Bastião dos Pescadores porque os pescadores foram responsáveis pela defesa dessa área, né, durante a Idade Média. Aí podemos ver, essa é a Halászbástya, a Bacia dos Pescadores, então podemos ver que fica a um ponto bem alto, que dá uma vista maravilhosa sobre a cidade. Essa é o lado de Peste, né, com o parlamento bem no meio, e aqui o lado de Buda, podemos ver que o lado de Buda é um pouco mais residencial, e o lado de Peste, eu só chamo o lado de ferro, né? Então, abaixo dessa, dentro da colina de Buda, né, tem esse labirinto do castelo de Buda. Esse labirinto é uma série de cavernas que formam um labirinto de 1,2 km, né? Mais de 1 quilômetro, né, de comprimento. Tem 10 salas que explicam a história de Drácula, de Conde Drácula, né? Então, podemos ver que tem uma lenda, né? Porque escrevi aqui Drácula, que ele, esse personagem famoso do livro de Bram Stoker, foi aqui
aprisionado, né? Foi tipo esse túneis era uma prisão de Drácula, que na vida real chama-se Vlad Tepes, né, que nasceu em 1431 em Transilvânia. E sabemos que Transilvânia agora, no dia de hoje, faz parte da România, mas antigamente, por muitos séculos, fazia parte da Hungria, né? Então, esse cara, Vlad Tepes, nasceu em Transilvânia e depois governou o atual estado da Romênia. Drácula, em vários filmes, é desenhado como um vampiro, né? Mas, na verdade, provavelmente recebeu essa conotação, né? Ficou famoso porque era uma pessoa muito cruel, né? Ficou conhecido por a crueldade. Por exemplo, certa vez, dois súditos se esqueceram de tirar o chapéu, né? Chegando na residência da Drácula, e por causa disso, essa Drácula, o Vlad, mandou pregar os chapéus em suas cabeças. Assim, simplesmente, né? Problema resolvido. Então, esse Vlad pediu ajuda da Hungria, né, contra o Império Otomano, porque ele quis proteger o cristianismo em Transilvânia, mas o rei húngaro da época, Matias, fez um acordo com os inimigos, com os turcos, né, e traiu Drácula, e foi aprisionado por 12 anos aqui, nesse labirinto, nesses túneis. Agora é um museu que, como mencionei, fala da história de Drácula. Temos essa ilha Margarida, a Margit-sziget, entre Buda, o lado de Buda, e Pest. Essa é a ponte, a Margit-híd, né, ponte Margarida. E deve seu nome à princesa Margarida, que era filha do rei Bela IV, que no século XXX passou a maior parte da sua vida em um convênio nessa ilha. Hoje em dia, esse é um grande parque, uma área, um ambiente muito tranquilo. A gente vai ali para correr, descansar, relaxar ou assistir espetáculos e tudo. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, né? Vamos assistir ou parte de um vídeo, vamos assistir a fontana famosa dessa ilha Margarida, né? Então, abaixo desse vídeo, ou não só desse vídeo, mas tipo, na realidade também tem música famosa húngara, e podemos ver que é um espetáculo verdadeiro. Vamos em frente também, porque essa a segunda parte do espetáculo da Fontana, que eles projetam imagens sobre a água, imagens que representam a Hungria, né? Personagens famosos. Assim, né? Ela está desenhando a coroa da Hungria, a coroa sagrada da Hungria. Essa Praça dos Heróis que mencionamos, né? Ponte das Correntes. Né?
Castelo de Buda, né? Isso é a forma, a região da Budapeste. Então, é assim, vale a pena visitar, é uma coisa maravilhosa, muito bacana, que fica na Ilha Margarida. Estamos chegando quase no final do nosso caminho, da nossa visita a Budapeste. Tem uma curiosidade que, na verdade, é um legado do comunismo. Temos essa linha de ferrovia das crianças. Gyermekvasút é húngaro. Por que é chamado assim? Porque é operado pelas crianças de 10 e 14 anos, né? A criança mais velha tem 14 anos. Obviamente, essas crianças são supervisadas dos adultos, né? Mas elas fazem tudo, da venda de ingressos, a gestão do tráfego, tudo, né? Controle de bilhetes, tudo. Apenas eles não dirigem o trem, mas além disso, fazem tudo. Então, como disse, isso é um legado do comunismo na Hungria, né? Esse projeto foi iniciado depois da Segunda Guerra Mundial, quando fazia parte da propaganda comunista, né? Que quis ensinar as crianças a responsabilidade, o trabalho que produz produtos, o trabalho que é praticamente o trabalho criador, né? Fazendo parte da propaganda socialista. Então, essas crianças têm um treinamento de 4 meses, obviamente, não cada dia, e só, tipo, uma vez por semana, à tarde, para não interferir com os estudos. Essas crianças têm que ter um voto bom nas escolas. Então, os criadores desse programa, já no socialismo, na época da ocupação da União Soviética, eles já prestaram atenção que crianças problemáticas, né, entre aspas, não podiam participar no projeto. Esse projeto está funcionando até hoje, né? Agora, por causa da pandemia, acho que desde o início de novembro não está funcionando, mas as crianças adoram esse programa, eles sentem prestigiadas para participar num programa assim. Então, eles aprendem contar dinheiro, né? Tratar dinheiro e lidar com as responsabilidades também. Então, agora, como última coisa, como tipo para descansar, relaxar, vamos tomar uma cervejinha, ou um vinho, ou pálinka, ou água, né? Numa das romkocsmas, que chama-se húngaro romkocsma, que é praticamente em um bar em ruínas, o bar das ruínas. O que aconteceu na Hungria no início dos anos 2000? Muitos lugares no bairro judeu foram abandonados. Muitos territórios, muitos edifícios. Então, investidores decidiram de criar ou fundar esses bares, né, essas tabernas, praticamente, que são dentro dos edifícios que são declarados como ruínas. Podemos ver que é bem especial, não é um lugar chique, mas muito emblemático, né? Um outro, podemos ver aqui, que é, por exemplo, as paredes, dá para ver que, né? São ruínas, mas são completamente seguros. Então, ruínas não naquele sentido que não sejam seguros.
obviamente, eles fizeram manutenção e tudo, mas deram esse toque especial. Então, o primeiro bar das ruínas foi aberto em 2001, né, o Simplacert, que é o mais famoso. Mas agora, no dia de hoje, nesses 20 anos ou 19 anos, já temos 30 bares desse tipo. Tem uma pista de dança também no meio. Essas tem, às vezes, vários andares com várias salas, né, com músicas diferentes. Então, a gente fica aqui descansando, relaxando, tomando uma cerveja, um Choproni, um Oronhaço, né? Ou um Tokaji-açu, que é um vinho húngaro, ou Körtői-pálinka, né? Então, eu agradeço a vossa atenção e se tiver eventuais dúvidas, perguntas, fico à disposição. Obrigada por ter escolhido a viagem. Espero que não teve muito frio. 1 grau não é muito, né? Mas pelo menos não tivemos neve, né? Durante a nossa viagem. Muito obrigada. Fanny, Sr. Denis deixou a seguinte pergunta: Budapeste é a maior cidade da Hungria? Sim, é a maior cidade da Hungria, tem uma população de quase 2 milhões de habitantes, né? 1.700.000 pessoas, que talvez aqui no Brasil não conte como uma cidade muito grande, né? Mas considerando que a população total da Hungria um pouco menos de 10 milhões de pessoas, aí uma cidade de quase 2 milhões de pessoas já conta como grande. Exato. Em janeiro, Budapeste fica mais frio do que 1 grau? Sim, sim, exato. Agora, porque agora estamos no outono ainda, né? Eu, por exemplo, tive invernos quando chegamos a menos 20. Então, aí, o nosso sorriso não é tão honesto, né? Saindo. Porque tem que ter um casaco assim, exato. Tipo, não sempre chega a menos 20, talvez só menos 8, 10, mas já aconteceu, né? Então, a gente prefere ficar dentro da casa tomando quental. Nós também temos uma coisa parecida com quental, né? Um vinho quente com canela, temperos assim. Então, é isso, né? E fora os meses de verão, qual é uma boa opção de mês para visitarmos Budapeste? Praticamente, acho que todos os meses podem. Eu aconselho os meses mais quentes, né? Até outubro. Entre março e outubro, né? Porque depois, outubro, começa a esfriar um pouco, mas, na verdade, eu sei que a maioria dos brasileiros não gosta do frio, mas o frio também tem uma beleza, porque durante o período de Natal, tem o mercado de Natal, tem várias decorações, a cidade fica muito bonita, né? Então, para as pessoas que suportam o frio, eu aconselho de fazer uma visita durante o período de Natal e também durante os meses mais quentes, né? Então, quase todo ano. Eu aconselho sempre Budapeste, né? O Sr. Denis perguntou: o governo húngaro obriga as casas a terem aquecimento? Não obriga, não, mas a gente não, tipo, quando você chega no inverno com menos 10, você não quer ficar sem aquecimento, né? Então, não é uma obrigação do governo, mas é uma obrigação humana, porque pode ficar muito frio dentro da casa, né? Então, aí a maioria das casas, 99,9% das casas tem aquecimento, porque não tem como sobreviver ao inverno.
né? E também, isso também é verdade, que durante o verão pode chegar até 38 graus, então não tem essa estereotipia que a Hungria pode ser tipo um país mais frio, né? Mas na verdade pode ser muito quente durante os meses de verão e pode ser muito frio durante o inverno. Então tem tudo. O carnaval de lá é quando? Na mesma época, né? Mas não temos esse tipo de carnaval que tem aqui, por exemplo, no Brasil. O nosso carnaval será só uma festa com vários costumes, onde a gente encontra com os amigos. Temos uma outra tradição numa aldeia, praticamente, na Morra, quando a gente recebe carval sobre a cara, né? Tipo, desenhos de carval para assustar o inverno, né? E receber a primavera o mais cedo possível. Então, o nosso carnaval é um pouco diferente. Não temos essa carnaval que há aqui. O custo da vida da Hungria é semelhante aos demais países da Europa. Eu diria que o custo da vida da Hungria é um pouco mais baixo do que os outros países, então por isso também é um destino muito bom. Os preços de Curitiba e Budapeste praticamente são muito parecidos, né? E obviamente agora nessa palestra a gente visitou só Budapeste, mas não temos que esquecer que a Hungria tem várias outras partes que vale a pena visitar, né? Temos um lago com praias, que obviamente não é como as praias daqui, né? Mas o custo de vida nessas outras partes é ainda mais baixo que em Budapeste. Então, sai bem barato. Né? Restaurantes vegetarianos, sim. Veganos também, várias opções. Então, é bem internacional Budapeste, né? Sendo a capital. Então, a gente consegue encontrar tudo. Né? Qualquer interesse, o Budapeste pode fornecer o lugar certo, né? Então, muito obrigada pela atenção. A Budapeste sempre foi a capital da Hungria desde o ano 1000? Não, isso é uma muito boa pergunta. Não sempre. Por exemplo, temos que saber a história da Hungria, né? Que a Hungria foi várias vezes ocupada durante a história de vários povos. Então, começando o Estado, né, desde a fundação da Hungria, o capital era Székesfehérvár, que é a minha cidade, entre parênteses, né, que chama-se também a cidade dos reis. Porque eu falava um pouco das critérios para ser coroado, né, para ser oficialmente coroado na Hungria, e uma das critérios era de ser coroado em Székesfehérvár. Então, por muitos anos, foi Székesfehérvár. Então, depois foi também vários países, agora, várias cidades, foi Viena também, né, durante a ocupação austríaca. Então, Budapeste é só capital a partir do século XIX, quando foi criado como uma união de 3 cidades, né? Buda, Peste e Óbuda, que Óbuda hoje não aparece no nome de Budapeste, né? Porque é muito parecido de Buda e Óbuda, né? Mas faz parte. Então, essas 3 cidades foram unidas e agora fica como centro do país em cada sentido, praticamente, né? De trânsito e tudo, né?
Muito obrigada. Prezada professora Fanny, um passeio muito, muito, muito bom, uma palestra excelente. Agradeço a presença de todos e de todas. Fico muito feliz com a exposição de Budapeste. Vamos torcer para que logo toda essa situação difícil, porque todos passamos, se dissipe, para a gente voltar a uma normalidade de poder viajar, conhecer os lugares. Agradeço imensamente a sua palestra, agradeço muito a presença de todos e de todas, e desde já convido para o nosso próximo evento, dia 9 de dezembro, às 11 horas da manhã, na próxima quarta-feira, uma palestra Cozinha Interativa, né, com a nossa professora Eva Degene. Então, já convido a todos. Eu não consigo botar a mão na massa, porque tenho que estar trabalhando, mas quem puder comprar os ingredientes e participar da palestra vai ser também uma atividade bem interessante. Um bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Muito obrigada.